Olá, buenas tardes a todos. Mi nombre es Beatriz, yo soy física médica, especialista em radioterapia e gerente de produto em Varia. Me gostaria de agradecer a invitação e a oportunidade de compartilhar este espaço com mulheres e grandes nomes em oncologia e também felicitar a organização por el evento. Também deixo mi correio eletrônico para contato, se queres me escrever, estou disponível. Sobre o tema tumores malignos no sistema nervoso central, hoje vou apresentar HyperArc, a tecnologia inovadora de Barium para radiocirurgia de alta definição. Para começar, vamos ver alguns números sobre o panorama da incidência do câncer no mundo e como esse número se relaciona com as enfermidades metastáticas. Segundo a Agência Internacional de Investigação sobre o Câncer de 2018, houve uma incidência global de câncer de 18,1 milhões. Aproximadamente el 10% dessa incidência estão em los estados, por exemplo. Há 5 sítios de enfermidade que são os mais comumente responsáveis de las metástases cerebrais, como pulmão, mama, melanoma, colorectal e renal. E as três principais incidências são pulmão, mama e colorectal, incluindo cólon, recto e anal. E todas estão diretamente relacionadas com a metástase cerebrais. Eles representam 33% da incidência total, ou seja, 6 milhões de casos. É muito difícil fazer uma estimação precisa e real da incidência total de metástases cerebrais, pero já que estas metástases podem apresentar-se como um tumor assintomático, um tumor sem diagnóstico prévio, ou incluso como metástases a ocorrer depois de anos do diagnóstico de um tumor primário, por exemplo. Apesar disso, se estima que ao redor de 20% de toda a incidência resultará em metástase cerebral. Se espera que aumente aproximadamente 30 milhões de a incidência de câncer, novos casos de câncer, até 2040. Pero em particular, se crê que a incidência de metástases cerebrais está aumentando também devido ao aumento natural da população e os avanços técnicos em tratamento terapêutico e também em neuroimagem, que permitem diagnosticar antes as lesões menores. Muitas vezes as lesões não eram encontradas em los diagnósticos e hoje se pode diagnosticar muito facilmente. Todo isto ha levado a uma supervivência prolongada, o que significa que é mais provável que a enfermidade primária metastase. Mais de 50% de todos os tumores cerebrais estão representados por enfermidade metastática, um tremendo número, não? Só é os 5% dos casos potenciais recebem realmente tratamento com SRS, com radiocirurgia. Há várias razões para isto, pero uno de los principales que iniciar um programa de radiocirurgia é muito custoso, requer muito tempo, requer um certo nível de experiência e existe uma pressão significativa sobre os recursos, tanto do ponto de vista personal como do equipo. Pero, lamentavelmente, isso não é todo que tem como razão. Por supuesto, alguns outros conceitos, como o número total de lesões a se tratar com radiocirurgia, indicações, também devem discutir-se e desmistificar-se. Então, quando analisamos os desafios de radiocirurgia em termos de complexidade, podemos dividi-los em basicamente 2 etapas. A primeira é planificação, que requer mais tempo em comparação com outros tipos de tratamento de radioterapia. A otimização é basicamente um desafio em la maioria dos casos. E também requer uma curva de aprendizagem mais larga e quizás mais lenta, até que se tenha
confiança suficiente para hacer os casos com mais precisão e mais tranquilidade. Durante o processo de planificação, devido às múltiplas entradas de campos, sempre se deve ter cuidado com as colisões, para evitar as colisões entre os componentes do equipo e também, claro, com o paciente. E, finalmente, é necessário verificar os riscos de colisão, simulando o tratamento no equipo antes do tratamento, e isto requer mais tempo do time técnico, de chequear em lo equipo cada campo de tratamento antes de fato realizar o tratamento. E o outro passo de desafio é o tratamento em si. A incidência de campos no coplanares requerem que se gire muitas vezes a camilla de tratamento, é decir, que o operador ingresse à sala várias vezes e para seu correto posicionamento, alargando o tempo de tratamento. Ademais, o operador sempre tem que ter cuidado de novo de evitar colisões com o paciente e os acessórios do equipo, como gantry, como camilla e do equipo com o paciente. Nestes cenários de campo e ângulo, obter imagens de tratamento sempre é um desafio, porque a camilla está rotacionada, e o gantry também, e não é possível sacar a imagem do paciente em determinadas posições. Então, para minimizar estas dificuldades em la realização de radiocirurgia e aumentar o acesso à radioterapia cranial de forma segura e de alta qualidade, Bari apresenta HyperArc. Com essa tecnologia, é possível ligar a radioterapia de altíssima definição, principalmente radiocirurgia, em uns poucos passos. Em verdade, em 5 passos. E como aborda HyperArc as preocupações tradicionais, como falamos em los slides anteriores, sobre a radioterapia cranial. Vimos alguns desafios em los slides anterior, e eu vou explorar um pouquinho acá. HyperArc tem uma configuração definida do paciente em termos de la imobilização, configuração, setup do paciente em la camilla e também a aquisição de imagens. O fluxo de planificação é simplificado e coerente, com prova prévia de possíveis colisões. Os parâmetros de planificação se optimizam em termos de trajetórias de base, ângulos de colimador, o que dá como resultado uma distribuição de doses com alta conformação. E a entrega do tratamento é automatizada com um solo clique. As imagens MV se adquirem automaticamente e se incluem os ângulos no coplanares de la camilla. HyperArc está acá agora em radioterapia para cambiar o panorama clínico e permitir que mais médicos, mais clínicas, mais serviços de radioterapia administrem radiocirurgia, radioterapia cranial de forma segura e confiável. Em resumo, com HyperArc é possível realizar radioterapia de alta definição em 5 passos. Movendo-se rapidamente através de los passos, o primeiro passo é fazer a máscara em la cara do paciente para uma imobilização precisa. Luego, se realizam os passos de planificação convencionais, como a aquisição de tomografia de planificação, imagens auxiliares como ressonância magnética e PET, se é necessário, se tens alguma indicação clínica. As estruturas estão contorneadas pelo médico, ou então dosimetristas, e o físico pode começar a planificar. Depois, o físico ou dosimetrista pode iniciar o segundo passo com a criação automática de planos de tratamento.
Com o HyperArc, se han otimizado muitas ferramentas de Eclipse, o TPS de Barium, para esta função específica de radiocirurgia e HyperArc, como, por exemplo, a criação automática de planos, que veremos em los próximos slides. Com as incidências de campos definidas, está o terceiro passo, que é a execução do chequeio de colisão automático. É obrigatório, através da funcionalidade de Virtual Dry Run. Se todos os arcos estão livres de colisões, o quarto passo, é a optimização de SRS, com planificação que utiliza métricas e objetivos dentro do Eclipse específico e otimizado para HyperArc. E, finalmente, o quinto e último passo, que é a entrega automatizada do tratamento. Veremos cada passo com um pouco mais de detalhe em los seguintes slides. Tudo, então, empieza com todo o processo, com a confecção da máscara, acá na primeira imagem, que deve ter um dispositivo recomendado por Barium devido ao reconhecimento em Eclipse. Esta imagem mostra a máscara de imobilização com abertura na região de olhos e narinas, que brinda maior comodidade ao paciente. Se cria nesse momento automaticamente uma zona de proteção do paciente, que é um espaço de 2 centímetros ao redor do paciente, e é o dispositivo de imobilização, como está acá, nessa outra imagem. Esta zona de proteção está vinculada em Eclipse a uma zona em que lá se pode colocar o isocentro, como está acá, e evitar assim as colisões de equipo com o paciente e um plano, então, livre de colisão. A criação do plano de tratamento de forma mais automatizada é o segundo passo. Em Eclipse se introduziram algumas ferramentas exclusivas do módulo de HyperArc, como a optimização automática do isocentro. O isocentro no plano se basa para HyperArc no centro de massa de los volúmenes targets selecionados, se é o caso de tratamento, por exemplo, de múltiplas lesões cerebrais. Através de um template de arcos, como está acá, é possível selecionar as trajetórias desenhadas que se aplicam a esse caso, a essa planificação específica. E também, a angulação do colimador se optimiza automaticamente para cada arco, com o fim de reduzir a complexidade dos planos e minimizar a contribuição de doses de um target a outro, quando se trata de múltiplas metástases. E, finalmente, se habilitará o botão verde, informando que se permite a entrega automática do plano. Passamos ao seguinte passo, que é a verificação das colisões deste plano, mediante Virtual Dry Run. Como você pode ver neste vídeo, em forma de animação 3D, a ferramenta Virtual Dry Run simula a entrega do plano de tratamento desenvolvido em Eclipse, comprobando as possíveis colisões que se podem existir em cada arco planificado, segundo a posição do paciente em el isocentro. Se verifica acá que o campo 1, por exemplo, se foi verificado, e logo se gira a camilla e também se verifica toda a trajetória do campo 2. E assim se hace para todos os campos de tratamento, antes mesmo de seguir para a optimização. Então, acá, o físico ganha um certo tempo de planificação, porque se algo vai mal, se algo está mal acá, não se pode ir para o próximo passo de otimização. A distância entre o gentre e o paciente se mostra codificada por colores, e se um plano mostra uma possibilidade com uma possível colisão,
el usuario tiene la opción de seleccionar el arco e mover o isocentro, por exemplo. Então, pode adequar o plano de tratamento para melhor posicionamento. E os colores indicam como está a situação de colisão em termos de distância entre o gentre e o paciente quando se cambia a camilla em termos de cores verde, amarillo, rosa, rojo, e solamente planos livres de colisões estão autorizados para a entrega automatizada de dose. O passo 4 é passo muito importante e mostra ferramentas muito significativas desenvolvidas em módulo de optimização de eclipse, especificamente direcionadas à radiocirurgia. A inserção de ALDO, por exemplo, Automatic Lower Dose Objective, prioriza a melhor cobertura de doses possível em target. Não? Não está tão preocupado com a dose máxima, por exemplo, porque queres atingir com segurança a maior dose possível ao alvo. Outra ferramenta é a opção de Normal Tissue Optimization, o NTO, pero esta situação se encontra para SRS especificamente, e favorece uma distribuição de doses mais compacta e uma caída de dose mais rápida, é dizer, follow-up mais brusco, e também reduz os puentes de doses entre múltiplos targets. E nesta ventana se pode verificar as métricas de qualidade de los objetivos, como se vai a cobertura índice de PADIC, por exemplo, como está a cobertura de acordo com o índice selecionado por la instituição, e também ferramenta de verificação de perfil de doses em tempo real. A continuação se mostra uma ilustração de como essas ferramentas ajudam a obter planos com doses mais conformes quando se emprega HyperArc. As imagens no centro representam o plano típico de SRS, utilizando RapidArc e campos no coplanares. Mira aqui em comparação com o plano que tem RapidArc também, pero com arcos coplanares, a dose é muito mais compacta, especialmente a dose barra, fora do target, não? Então, acá já tem uma melhor distribuição de dose, uma dose mais conformada, mais acerca de target do que acá. E, em verdade, a realidade é que muitas clínicas têm equipo para administrar SRS, pero não lo realizam, seja como campos coplanares e RapidArc, ou então com RapidArc e campos no coplanares, pero as principais preocupações são a dificuldade percebida da radiocirurgia, a segurança do paciente e o tempo e os recursos necessários. HyperArc está resolvendo esses problemas, proporcionando uma solução end-to-end para radiocirurgia intracranial no coplanar. E também tenha em conta que a dose com HyperArc é mais compacta, bem mais restringida ao target, utilizando diferentes ângulos de tratamento também, com rotações de camilla e também as ferramentas de optimização que mostrei no slide anterior. A informação provenida por Dr. Along, do Hospital Dom Calabria, comparou planos coplanares com RapidArc, quando tem isocentro por cada lesão, com a solução de HyperArc,
que se utiliza um único isocentro para todas as lesões e se for capaz de reduzir o tempo de tratamento, tempo de Bignon, tempo de entrada e saída do paciente da sala de tratamento e também reduzir a dose em cérebro total sadio, que é medido com o V12. Além disso, também se foi capaz de diminuir o índice de gradiente e melhorar o índice de conformidade para o PTV com todos os targets. E nesse trabalho, o Dr. Alonge comparou a planificação monoisocêntrica com HyperArc, acá na direita, utilizou 5 arcos no coplanares com HyperArc e acá utilizou RapidArc com 2 arcos coplanares para cada lesão. Tenha em conta que a distribuição de doses com HyperArc está muito mais restringida ao targets, e há uma diminuição significativa de doses barra entre as lesões. Acá não tienes as puentes de doses que conectam uma lesão hasta outra lesão. Então, com menos doses em o cérebro mais sano. Outro exemplo de comparação de planos com RapidArc e HyperArc para múltiplas metástases, a distribuição de doses com HyperArc tem um follow-up mais pronunciado, com as doses de 50%, menos distribuída, o que salva mais cérebro sano, isto sem aumentar o ponto de doses máximos, que em verdade é mais baixo quando se compara com HyperArc. E este vídeo ilustra o último passo, que é o tratamento automatizado com HyperArc, o CONI-BIM-CT, se realiza para a verificação inicial da posição do paciente, e depois de ser liberado para o tratamento, se realiza uma imagem de MV em la posição do primeiro arco de tratamento automaticamente. Se entrega o primeiro arco e a camilla se gira automaticamente ao segundo arco, quando se cria uma nova imagem de verificação de MV. E assim se hace para todos os campos de tratamento. Antes de cada arco, se realiza uma imagem de verificação de posicionamento, assegurando a precisão no tratamento de radiocirurgia. Tudo isso em um único solo clique e com verificação, então, automática com imagem. Agora, vou mostrar-lhes alguns casos clínicos tratados com HyperArc. A informação em los seguintes slides inclui informações de casos proporcionadas por cortesia de nossos clientes a Bari. Então, os resultados individuais podem variar um pouquinho, não? Os clientes de todo o mundo estão utilizando o HyperArc para tratar metástases cerebrais únicas, metástases cerebrais múltiplas, que se vão desde 2 a 30 múltiplas lesões, também para tratamento de lesões intracranianas benignas e outros tratamentos intracranianos. Os seguintes slides contêm alguns exemplos rapidamente. Dos casos foram proporcionados por Dr. Alonge, de Hospital Dom Calabria, e ambos foram metástases únicas, porém, no primeiro caso, o paciente tinha uma lesão mais posterior e um volume significativo. O tratamento foi feito com 27 Gray, doses concentradas mais próximas ao target, e em la ressonância magnética realizada a los 60 dias depois do tratamento, se observa uma notável redução da enfermidade do target, sem evidência de edema no campo de tratamento. Em outro caso, é também uma única metástase, porém, mas localizada muito cerca do tronco encefálico. O paciente foi tratado com 18 Gray
E a última imagem mostra a ressonância magnética, também 60 dias depois do tratamento, target controlado e sim, edema também. E um relato do primeiro paciente tratado neste serviço de radioterapia do Reino Unido, que tinha 2 metástases cerebrais de câncer de pulmão, no pequenas células, e uma das lesões muito pequena, e estava localizada no tronco cerebral, por lo que requeria muita precisão e controle de doses fora do target. O tratamento se realizou com HyperArc, com completa automatização da administração de doses, garantindo a precisão de tratamento. E nesse caso muito interessante, proporcionado por la Universidade de Alabama, UAB, devido à quantidade de lesões tratadas. A paciente tinha 63 anos, com câncer de mama primário, e se diagnosticou 17 novas metástases cerebrais. Com as lesões extracranianas controladas, o oncólogo não quis interromper a quimioterapia e irradiar o crânio todo. Assim que a solução proposta por a equipe de team de radioterapia foi realizar um tratamento com HyperArc, buscando a menor toxicidade possível para os tecidos sanos, irradiando todas as lesões. Mira que não há muito tempo em radioterapia, se este tipo de avanço tecnológico como HyperArc não seria possível tratar todas essas lesões com radiocirurgia devido ao tempo de tratamento que se requeriria para administrar a dose necessária. Não haveria alternativa a não ser a radiação total do crânio e seus efeitos secundários. No es tema central da conferência, pero me gustaría ter uns minutos para falar que HyperArc também se ha utilizado para o tratamento de lesões intracraniales benignas. E nessa tabla, a Universidade de Alabama proporciona a distribuição de casos de lesões intracraniales benignas tratadas com HyperArc. Tivemos 99 casos em total, incluindo tibanoma de acústico, malformações arteriovenosas, meningioma, adenomas hipofisários secretores ou não secretores, paragangliomas, pineocitoma e tumores de glomo jugular. Também se descrevem acá as doses administradas e os fraccionamentos. Alguns casos se trataram em uma sola dose e outros em 5 fracções. E acá alguns exemplos desses casos tratados benignos, não? Com a distribuição de dose. Mira o tamanho das lesões e também a distribuição de doses, e cada uma com com posicionamento de target em posições muito desafiadoras. Además de los tratamientos mostrados hasta ahora, é possível realizar outro tipo de tratamentos utilizando HyperArc e também, óbvio, seus benefícios, como melhoras significativas em la qualidade do plano, la eficiência de la planificação e principalmente, seguridade ao paciente. Os usuários de HyperArc estão oferecendo e explorando novos enfoques para a região cranial. E temos aqui uma imagem de irradiação de órbitas bilateral. Também há clientes fazendo cérebro total com evitação de hipocampo, tratamento de cuero cabeludo, glioma, fossa posterior e alguns casos de cabeça e cuello. Bueno, em termos de tempo de tratamento, comecemos falando da rentabilidade de HyperArc quando se compara com técnicas mais convencionais de radiocirurgia, como o RapidArc.
Nesse artículo do grupo de Hospital Dom Calabria de Itália, se evaluou a rentabilidade HyperArc utilizando um solo isocentro, único isocentro, para o tratamento de metástases cerebrais e arcos no coplanares. O resumo e a conclusão é que com o aumento em o número de pacientes, como vimos em nosso primeiro slide, aumento em número de pacientes que necessitam de radiocirurgia, uma solução eficiente e eficaz como HyperArc permite que estes pacientes com metástases cerebrais sejam tratados em uma plataforma baseada em aceleradores lineares, sem afetar o tempo de espera para outros pacientes com câncer, né, que também são tratados nessas plataformas versáteis, que se pode tratar desde tumor cerebral até uma próstata, por exemplo, né? Agora, analisando a eficiência do tratamento em termos de tempo, comparando o HyperArc com o RapidArc, a Universidade de San Diego exemplifica este caso que utilizou RapidArc e 4 arcos nocoplanares para administrar 22 Gray, com um total de 6.922 unidades monitoras. O tempo de Bignon se foi de 5 minutos, aproximadamente. E o tempo, mira que o tempo para mover a camídia e o ventre, mas contando também o tempo para que o operador entrar e sair do bunker para mover a camídia, se foi de 9 minutos. Então, o tempo total de tratamento foi aproximadamente 14 minutos para tratar todo o paciente, pero mira que o tempo de movimento do equipo, de ventre e camilla, e mais, contando também no tempo do operador entrar e sair do bunker, é quase que 40% maior que o tempo de Bignon, de fato. Então, o que hace que o tratamento requer mais tempo e aumenta a possibilidade de erros intrafacciones, como é o movimento da paciente, por exemplo. E a continuação se mostra um resumo comparativo entre os tempos de tratamento para a mesma dose e mesmo número de campos, entre RapidArc e HyperArc, aunque o número de unidades monitoras é ligeiramente maior para HyperArc, o tempo total de tratamento é uns 40% mais rápido com HyperArc contra RapidArc. Isso se deve principalmente à entrega automatizada do tratamento e o fato de que não é necessário adentrar o bunker para rotacionar a camilla, por exemplo, e checar as colisões. Tudo é feito com um único clique e com HyperArc. E aqui há um relato do primeiro paciente tratado com HyperArc em um serviço de radioterapia do Reino Unido. O tratamento total em menos de 15 minutos. 15 minutos é um slot de um tratamento convencional. Esse foi suficiente para tratar o primeiro paciente com uma nova tecnologia, SRS. O paciente é claustrofóbico e se mostrou a facilidade de introduzir a radiocirurgia em la rotina clínica quando a curva de aprendizagem para esse tipo de tratamento específico é mais cuidadosa e lenta. Usar a máscara aberta em o rosto do paciente e ter um tratamento mais curto do que o habitual foi fundamental para este tratamento. Os médicos informaram que o paciente nem sequer sentiu
que a camilla se movia durante o tratamento ou que o equipo estava se movendo, como os movimentos eram muito suaves e muito precisos. O mensaje final é que juntos estamos construindo um enfoque mais inteligente para promover a atenção ao câncer e todos juntos estamos por um mundo sem medo ao câncer. Graças.